Olá, crianças, tudo bem? Na aula de ciências de hoje, nós vamos falar de cadeia alimentar. A cadeia alimentar é a relação estabelecida entre os seres produtores, consumidores e decompositores. As plantas produzem o próprio alimento sob a ação da luz solar, a fotossíntese. Portanto, elas são chamadas de produtoras. Os animais que se alimentam de plantas ou de outros animais são chamados de consumidores. Além dos produtores e dos consumidores, existe na natureza os seres decompositores, como certas bactérias e fungos. Os consumidores podem ser classificados em três grupos: os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de plantas, como por exemplo o boi e a girafa. Os carnívoros são aqueles animais que se alimentam de outros animais, como por exemplo o leão, o tigre. E os onívoros são animais que se alimentam de plantas e de outros animais. Além de nós, seres humanos, outro exemplo de onívoros são os porcos. Esse é um exemplo de cadeia alimentar. As plantas são as produtoras. A borboleta, que se alimenta das plantas, é chamada de consumidor primário. O sapo, que vai se alimentar das borboletas, é o consumidor secundário. A cobra, por sua vez, irá consumir o sapo, então é chamado de consumidor terciário. E os fungos e as bactérias, que são os decompositores, eles vão entrar em ação depois que a cobra morrer, decompondo o corpo dessa cobra. Todos os seres vivos representados em uma cadeia alimentar cumprem um papel específico na natureza. Alguns produzem, outros consomem e outros decompõem. Dessa forma, se não houver destruição ou rompimento dessa cadeia, as relações alimentares estabelecidas entre os animais serão mantidas.